Exercício 3. Em um recipiente contendo 2 litros de água, foram adicionados 3 litros de refresco, composto de 30% de concentrado de fruta e 70% de água. Determine a porcentagem do concentrado na mistura final. Então, vamos separar em partes aqui. Então, eu tenho aqui, ó, água, certo? Então, litros de água, certo? Eu vou ter litros de concentrado e depois eu vou ter o quê? Litros da mistura. Certo? Então, eu vou ter essas 3 coisas. Então, qual foi a primeira informação que ele nos disse aqui, ó? Vamos completar primeiro litros de água, ó. Eu tenho aqui 2 litros de água. Foram adicionados 3 litros de refresco composto de 30% de concentrado de frutas e 70% de água. Então, desses 3 litros, eu tenho 70% de água, certo? E desses 3 litros ainda, eu tenho 30% do composto, certo? Do composto concentrado aí. Aí, olha só, determine a porcentagem de concentrado na mistura final. Então, vamos fazer primeiro esse cálculo aqui, ó. Como é que eu faço aqui este cálculo? Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, 2 litros mais 3 vezes 70%. Então, eu vou ficar 2 mais 3 vezes 7. Então, vai ficar 3 vezes. Como é que eu coloco 70% aqui? Vai ficar 0,7, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, 2 mais. Quanto que é 3 vezes 0,7? 2,1. Então, eu vou ter no total 4,1, certo? Então, eu vou ter tudo isso aqui. Agora, vamos lá. Vamos fazer a quantidade de concentrado. Então, vai ficar 3 vezes 0,3, 30%, que é igual a quanto? 3 vezes 0,3, 0,9. Então, eu tenho 2 valores aqui, ó. 4,1, que é o total de água, e 0,9, que é o total de concentrado. E qual que seria aí a mistura que nós temos? Ele quer saber aqui, ó, determine a porcentagem de concentrado na mistura final. Ele quer saber a porcentagem de concentrado. Então, o que que eu vou fazer? A porcentagem do concentrado aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu tenho 0,9 de concentrado. Só que quanto que dá essa mistura aqui, ó? Para eu saber o litro da mistura, eu vou colocar o 4,1, que é a água, mais 0,9, que é o concentrado. Então, no total, eu vou ter quanto aqui, ó? 5 litros. Então, esse concentrado equivale a quanto? A 0,9 de quanto? De 5 litros. Como eu quero saber em porcentagem, eu já multiplico aqui, ó, por 100. Como que eu faço esse cálculo? 0,9 vezes 100 vai dar 90. Dividido por 5, né? Vai ser igual a quanto? 18%. Então, eu vou ter 18% de concentrado aí. Então, vamos lá. Exercício 4. Em um grupo de 40 pessoas, 30% delas são do sexo feminino. Quantas mulheres devem ser inseridas nesse grupo de modo que a porcentagem delas aumente para 80%? Então, vamos lá. Eu tenho 40 pessoas, certo? Dessas 40 pessoas, 30% são mulheres. Então, aqui, ó, 30% de 40,
certo? Então, nós vamos fazer do mesmo jeito lá, ó. 40 vezes 30, certo? 0, 0, 3 vezes 4, 12. Como eu tenho porcento aqui, né? Eu tiro as duas últimas casas. Então, eu tenho aqui 12 mulheres, certo? Se eu tenho 12 mulheres, eu vou ter que achar a quantidade o quê? De homens, certo? Como que eu faço para achar essa quantidade de homens? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 40 homens, né? 40 pessoas, menos 12 mulheres. Então, eu vou ter quanto aqui, ó? 28 homens. Certo? Eu tenho 12 mulheres e 28 homens, certo? Aí, vamos lá. O que eu faço com isso aí? Então, isso aqui eu tenho antes, certo? O que ele quer saber? Quantas mulheres devem ser inseridas nesse grupo de modo que a porcentagem delas aumente para 80%? Então, agora nós vamos fazer o depois. O que seria esse depois? A gente vai ter 80% aí de mulheres, certo? Então, eu tenho aqui, ó, 28 homens corresponde a 20%. Por que 28 homens corresponde a 20%? Porque eu não tenho que ter aqui, ó, 80% de mulheres. Se eu for ter 80% de mulheres, esse total aqui, ó, corresponde a quanto? Esses 28 homens corresponde a 20%, certo? Então, vamos ver quantas pessoas nós temos lá nesse grupo. Então, eu tenho aqui, ó, 28 homens equivale a 20%. 100% equivale ao total de pessoas. Aí, multiplica em cruz aqui, certo? Então, como é que vai ficar aqui, ó? 20 vezes x, 20x. 28 vezes 100, 2.800. X é igual a 2.800 dividido por 20, corta, corta. X é igual a 280 dividido por 2, 140. 140 o quê? Pessoas, certo? Só que eu tenho inicialmente aqui, ó, quantas pessoas eu tenho inicialmente? Eu já tinha 40 pessoas lá, né? Então, se eu tenho 140 pessoas no total, menos as 40 pessoas que eu tenho lá no comecinho, certo? Então, quanto é que vai dar aqui, ó? 140 menos 40, 100. Então, eu vou ter que inserir quantas mulheres aí, ó? Vou ter que inserir 100 mulheres. Letra B. Quantos homens devem ser retirados desse grupo de modo que a porcentagem de mulheres passe para 80%? Então, o que nós vamos ter que fazer? Vou ter que olhar antes e depois, a mesma coisa do anterior. Então, antes eu tenho 12 mulheres e 28 homens, certo? Então, eu tenho 12 mulheres e 28 homens, ok? Aí, olha só, o que eu tenho que ter? Vamos lá para o depois. Ele quer que eu tenha 80%, ó. Quantos homens devem ser retirados desse grupo, de modo que a porcentagem de mulheres passe para 80%. Então, eu tenho aqui, ó, que 12 mulheres corresponde... Vou diminuir aqui um pouquinho. 12 mulheres corresponde a 80%, certo? Se 12 mulheres corresponde a 80%, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou ter que achar os 20%, que seria quem? A quantidade de homens, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó,
que 12 corresponde a 80%. Para 100%, falta quanto? 20. 20% equivale a x. Aí, vamos fazer essa regrinha de 3 aqui, ó. Multipliquei em cruz, 80 vezes x, 80x. 12 vezes 20, 240. X é igual a 240 dividido por 80, certo? Corta, corta. X é igual a 24 dividido por 8, 3. Esses 3 aqui corresponde à quantidade do quê? De homens, certo? Então, eu tenho 12 mulheres e 3 homens. Então, eu vou marcar aqui, ó. Eu tenho 12 mulheres mais 3 homens. Que no total eu tenho 15 pessoas, certo? Então, do total inicial que eu tenho, que são 12 mulheres e 28 homens, quantos homens eu tenho que ter? Eu tenho que ter só 3. Então, quantos homens eu tenho que retirar? Eu vou ter que fazer 28 menos 3, que é igual a quanto? 25 homens. Esses 25 homens são os que eu vou ter que retirar, certo? Então, para que permaneça que 12 mulheres correspondam a 80%, eu vou ter que retirar quantos homens aí do total inicial? Vou ter que retirar 25, certo? Exercício 5. Um comerciante adquiriu um artigo a um custo de R$100 e vende-o com um lucro de 60% do custo. Qual é a porcentagem do lucro em relação ao preço de venda? Então, eu tenho aqui preço de custo, que é igual a R$100, certo? Aí, ele tem um lucro de 60%. Então, o lucro de 60% de quem? Dos R$100. 60% de R$100 dá quanto? 60. E eu tenho a venda. Quem é a venda? O preço de venda é o preço de custo mais o lucro, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, que a venda vai ser igual ao preço de custo, que é 100, mais o lucro, que é 60. Então, o preço de venda é igual a 160. Então, eu tenho as 3 coisas aqui, ó. Preço de custo, o lucro e o preço de venda, certo? Sempre a venda é o preço de custo mais o lucro. O que ele quer saber aí, ó? Vamos ver. Ele quer saber qual é a porcentagem do lucro em relação ao preço de venda. Então, aqui, ó, o lucro em relação ao preço de venda. Quem é o lucro? 60. Quem é o preço de venda? 160, certo? Corta, corta. Eu vou ter aqui 6 sobre 16. Se eu dividir aí, ó, 6 por 16, eu vou ter 0,375. Como eu quero saber em porcentagem, eu multiplico por 100, certo? 100% aí, que equivale a quanto? 37,5%. Só isso. Isso é bem facinho, né? Exercício 6. Em dezembro de 2008, com a crise mundial, uma empresa foi obrigada a demitir em massa 60% dos seus empregados. Como alguns meses depois as posições melhoraram muito, os diretores decidiram reabrir as vagas para que a empresa voltasse a ter o número de empregados que tinha logo antes da crise. Para isso, na ocasião, o número de empregados deveria ser aumentado em... Então, vamos lá, nós temos 2 situações aqui, ó. Quais são essas 2 situações? O número de empregados antes da demissão, que nós vamos chamar de N, e o número de empregados depois da demissão. A demissão foi de quanto aqui, ó?
de 60%, certo? Então, quantos empregados ficaram aí, ó, depois da demissão de 60%? Se eu considerar um total de 100%, 100% menos os 60% da demissão, ó, 100% que era o total de empregados, né? Menos os 60% que foram demitidos, então eu fiquei com quanto? Com 40%. 40% de quem? De N, que equivale a 0,40 N, certo? Então, eu tenho isso aqui. O que ele quer saber? Ele quer saber qual o número de empregados que ele vai ter, quantos por cento de empregados ele vai ter que contratar para que ele continue tendo a quantidade que ele tinha anteriormente, que era N, certo? Então, para ele voltar a ter N funcionários, tá? N empregados, a empresa tem que aumentar quanto aqui, ó? Eu fiquei com quanto aqui, ó? 0,40, certo? Então, para ela voltar, né, ó, para ela voltar ao número de empregados inicialmente, ela vai ter que aumentar quanto aqui, ó? 60 N, não é isso? Que, na verdade, seria aqui, ó, 60% do valor de N, que é 0,60 N. Tá, agora pra gente saber essa porcentagem, o que eu faço aqui, ó? Eu tenho dois valores, ó. Quanto que ela teria que contratar para voltar a ter a quantidade N, certo? Então, eu vou colocar como aqui, ó. A quantidade que ela precisa contratar, que é 0,60 ou 60%, dividido pelo total de empregados que ela ficou lá depois da demissão, certo? Aí é só eu dividir, ó. Corto N com N, esse 0 com 0. 0,6 dividido por 0,4 vai dar 1,5. Como eu quero saber isso aqui em porcentagem, eu multiplico por quanto? Por 100 aqui, certo? Então, 1,5 vezes 100 vai dar 150%, ok? Então, é isso que a gente teria que estar fazendo. A alternativa correta é a letra D, a letra E. Bom, já que nós terminamos a aula, né? Agora vocês podem fazer a tarefa de casa, né? Que é a tarefa mínima, que são os exercícios de 1 a 4 do capítulo 7, para a aula 11, e para a aula 12, os exercícios de 5 a 8 do capítulo 7. Depois, vocês podem fazer também a tarefa complementar, que aí vocês façam os exercícios de 9 a 16 do capítulo 7, tá? E bons estudos para vocês aí.